Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o melhor da cidade, PodBi. E nesse dia nós vamos fazer o nosso PodBi Política. Então, editor, solta aí a vinheta. Bom, no dia de hoje, uma celebridade especial está aqui para apresentar algumas notícias um pouco tão picantes para vocês. Mas antes, sente só a qualidade da peça. Filho de José Mendonça dos Reis e Maria Antonieta Marquese dos Reis, a saudosa Nieta. Você já sabe quem é. Com 59 anos de Anchieta, casado com Daniele e pai de 2 filhos, o Leonardo e a Eloara. Coronel da Reserva, pós-graduado em Gestão Empresarial, Segurança Pública, com especialização em Investigação e Perícia Criminal e mestre em Administração de Empresas. Como major, foi assessor militar da Secretaria de Estado da Educação e diretor interventor da Penitenciária de Segurança Máxima. Olha o trava-língua. Como tenente-coronel, foi subsecretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, comandante do 6º Batalhão no município da Serra e do Batalhão Ambiental em todo o estado. E como coronel, foi diretor de logística, recursos humanos e comandante do CPO Sul. Em nossa casa está ele, Leonardo Marquese dos Reis, mais conhecido como Coronel Marquese. Aí, Faça as honras da casa. Opa, Vini, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você. E é isso, vamos bater um papo, vamos ver aonde a gente consegue hoje. Tá preparado para se abrir frente às câmeras? Você sabe que aqui a gente brinca, mas aperta. É verdade. Então, vocês estão vendo que ele tá nervoso, né? Mas antes... Tô tranquilo. Tranquilo? Tô tranquilo. Então você, que é pré-candidato na cidade de Anchieta, não perca a sua chance. Vem aqui no PodBi Política e fala um pouquinho de você. Estamos te esperando, tá? Você que é pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador, o ano eleitoral já começou, entendeu? Você tem até dia 6 de abril, dependendo do dia que você tá vendo essa entrevista, para se desenrolar com os partidos. E até julho para desenrolar a sua vida. Então vem aqui, aproveita o embalo, pega o telefone que tá aqui embaixo, fala comigo, marca uma agenda toda especial para você vir aqui falar quem você é e para que você veio como pré-candidato, ok? Te esperamos, hein? E agora vamos lá, aproveitar que o Marquese já tomou aquela água, tá tranquilo. Marquese, vamos lá. O registro que eu fiz de tudo que você fez não deu nem a metade, porque a folha é extensa. Você já fez bastante coisa nessa vida. Mas segundo o que eu não falei ainda, você quer pontuar alguma coisa sobre quem é você, o que você já fez nesses 32 anos de carreira militar? Vini, antes disso até, né, é claro que 32 anos de vida pública, de função pública, né, como funcionário público, a gente teve muita experiência, tivemos todas as experiências possíveis, né, como policial militar. Mas você até falou, você ficou nervoso e tal. Quando você tocou no nome da minha mãe, me deu uma emoção. Acho que é natural, né? A Nieta foi uma pessoa importante aqui no município, né? Fez trabalho voluntário. Eu acho que isso aí, na hora que você tocou, mexeu comigo. Quem tá assistindo, eu tenho certeza que quando ouviu eu falar lá em cima, no início da abertura, que eu falei em Nieta, eles já mataram o suspense. Eu tenho certeza. É verdade. Também tem essa convicção, né? Pela presença dela, né? E a força dela. E aí a minha história começa aqui, né? Eu sou nascido em Dois Irmãos, perto de Alto Pongal, né? Ali, distrito de Alto Pongal. Sou nascido em 64, esse é o meu ano do sexagenário, né? Faço 60 anos esse ano. E o ano de 64 foi um ano emblemático, né? Um ano importante para a história da política brasileira, né? Foi um ano que o povo chamou os militares para não deixar implantar o comunismo, né? E era
a preocupação de todos, né? Que é um dos temas mais polêmicos entre E hoje, tomada militar, golpe. 60 anos depois, nós estamos vivendo o que aconteceu de 62 a 64, estamos vivendo agora, de 22 a 24. Eu não sei se a história vai se repetir, Você como como vai se militar, repetir. você como militar da reserva tem uma visão diferenciada, principalmente de pessoas da minha geração para baixo, né? Nosso editor aqui hoje, com 23 anos, talvez não tenha nem 50% dessa visão de quem estava lá no meio, de quem viveu tudo isso, de quem passou, né, É Marquinhos? verdade. Mas a gente tem essa preocupação sim, é um ano importante esse ano. Um ano muito importante para o Brasil e muito importante para o município. Até porque as coisas acontecem no município. Agora, esse aspecto todo que você citou entre tomada militar, ano de nascença, pessoas, como que você pode, em poucas palavras, definir o seu aspecto político? Como que você pensa hoje politicamente em relação ao que você viveu, a como está o país? Então, eu comecei a minha vida militar com 20 anos de idade, né? E na nossa formação, a gente estuda Estado e sociedade. Para quê? Para conhecer comportamento social e usar isso nas ciências policiais, né? Então, a ética, inclusive profissional, e toda profissão tem aquele juramento que você faz quando se forma, né? Ela, no nosso caso do militar, a gente faz um juramento, um compromisso de defender a pátria e a sociedade até com risco da própria vida. Então, dentro dessa ideia de pátria, de sociedade, de conhecer, né, a sociedade, a gente politicamente se defende se define, né, na verdade, por esse conhecimento, se define desde novo como uma pessoa conservadora. Conservadorismo, até o conceito de Me deu uma conservadorismo. curiosidade. Quando você fala de conservadorismo, eu também tenho que aproveitar e emendar uma pergunta, para que você também. Eu sei que você já vai citar, mas eu não posso perder a chance. Em relação ao conservadorismo, também vem a religião. Tem algo que te define em relação à religião, conservadorismo? Sim, Ou você acha que é eu tudo acho que separado? são afins, né? São coisas afins, né? Mas o conservadorismo, como um conceito, é você ter dentro do tempo, né? Dentro do local, do espaço, né? Aquelas coisas que você quer conservar culturalmente, né? Ou que seja socialmente aceito ou culturalmente aceito. E hoje eu me defino como conservador porque eu não quero perder aquelas coisas boas que nós tínhamos e hoje está se perdendo. A própria religião, né, a questão religiosa hoje também muito colocada em questão, né? O carnaval trouxe no Rio de Janeiro, nas escolas de samba, aspectos de reflexão desgastando, inclusive instituições antigas, né? Eu sou católico, né? E tenho para mim como base que o cristianismo é a maior obra que Deus fez para a humanidade. Não existe obra mais importante feita por Deus para a humanidade do que o cristianismo. Então sou convicto de que a importância de Deus na vida das pessoas, né? A importância das religiões, inclusive, na vida das pessoas. É a pluralidade de religiões. Como que você pensa em relação a isso? Eu acho que todas as religiões são importantes. A religião Molda o caráter. ela tem um papel de dar limite às pessoas, né? E a crença em Deus também limita para que as pessoas tenham isso como um freio e não tenham comportamentos inadequados perante ao convívio social, perante a sociedade. Mais ou menos como o respeito mútuo, né? Sim, Os direitos sim. individuais. Às vezes até pessoal, né? Eu tive experiência com um parente, até daqui de Anchieta, que tinha problema com alcoolismo, e ele se pegou na religião católica a uma promessa à Nossa Senhora da Aparecida, e a partir dessa promessa passou anualmente a visitá-la, né? Para que ele não voltasse a beber mais, porque ele tinha problema com bebida e causava mal-estar para todo mundo, e risco, inclusive, porque saía dirigindo na época. Então, as religiões ela têm esse papel de dar limite, de trazer freio. Tem gente Não que só precisa... religioso, mas social também. Perfeito. Provavelmente você por deve ter limite. visto isso no decorrer da sua vida como militar. Tem gente que se apega à religião para não usar droga. Tem gente que se apega para sair de uma vida criminosa.
né? Então, quer dizer, e aquela E você religião... fala isso com propriedade. Sim, Ou é apenas... não é teórico, é de vivenciar isso na prática, né? Quando eu fui subsecretário do sistema prisional, eu vivia dentro dos presídios. A gente estava ali fazendo políticas públicas voltado para a reinserção social do preso, e a religião é fundamental. Nem todos aceitam. Sim, que Mas é o direito individual. Aqueles que aceitam acabam encontrando em um determinado tipo de religião esse freio para dar limite aos seus atos e poder voltar a viver em sociedade com normalidade, né? Mas eu quero falar um pouquinho do coronel político. Você já vê como candidato a deputado federal. Nada assim. Você chegou assim, um dia, estalou o dedo, falou assim, rapaz, tomando uma água e tal, no seu palácio, e de repente falou assim, rapaz, decidi vir como deputado federal. Não foi assim, não. Tem certeza? Foi Então me totalmente. conta um pouquinho dessa história sua. E outra, rapaz, depois você vai contar mesmo pra nossa audiência, mas a votação foi boa, hein? Olha só. Eu estava morando lá em Córrego da Prata, no meu sítio. Em 2014, eu acabei adquirindo um sítio, porque eu já tinha pretensão de voltar a morar aqui, assim que fosse para a reserva, na Polícia Militar. E estava lá já há 3 anos morando no sítio, quando um colega daqui de Anchieta, do meio político, me ligou e falou assim, Marquese, o partido tal está querendo lançar um candidato a federal aqui, perguntou se eu tinha algum nome. Eu lembrei de você, falei de você, eles se interessaram. E eu acabei saindo candidato aos 45 minutos do segundo tempo, sem um planejamento, sem uma ideia, porque o que eu coloquei como motivação? Nós precisávamos mudar o Brasil. Aquele Brasil, da forma como estava em 2018, ele precisava ser mudado. E qual é a melhor forma da gente ajudar a mudar? É participar do processo. É ir lá e falar, ó, eu vou como candidato falar com pessoas e ser um formador de opinião, para que a gente mostre como é que nós poderíamos ter uma mudança e ter um país diferente daquele que a gente estava vivendo. Eu não preciso lembrar do que estava acontecendo, todo mundo sabe, né? Enfim, essa foi a minha motivação. Aqui em Anchieta, eu acabei não fazendo nem política, eu acabei ficando muito pouco tempo. Por quê? Eu tive uma vida no norte do estado, né? E depois em vários outros municípios do Espírito Santo. E quando descobriram que eu era candidato, eu comecei a receber ligação falando, coronel, o pessoal está querendo te ver aqui, vem cá que eles querem te ver. Aí eu comecei a ir para Pedro Canário, São Mateus, Ecoporanga, e eu rodei 22 municípios, porque as pessoas estavam querendo me ver. Pessoas ligadas à minha vida, né, à minha história de vida profissional. E no final, a última semana que eu fiquei dentro de Anchieta, fazendo um trabalho aqui, uma campanha e divulgando o nome. Mas o resultado foi muito interessante. Eu acabei sendo o candidato a deputado federal mais votado aqui naquele ano. Eu tive 1.553 votos dentro de Anchieta. O segundo mais votado foi o deputado Amaro Neto, que foi o campeão de votos naquela eleição, mas teve 30% menos votos do que eu. E com uma curiosidade, o meu voto custou R$ 4,57. Para quem conhece política, isso não é valor de voto em política, ainda mais em campanha de deputado. Basta só ver a prestação de conta do deputado mais votado, que foi de 7 dígitos. Então, assim, a minha campanha foi muito simples, o meu voto foi irrisório, foi fazer o básico de uma campanha, ou seja, só o mínimo de divulgar, né, o seu nome como candidato. E aí fica a pergunta, o que significa ter sido o candidato mais votado dentro desse contexto aqui em Anchieta? Meu nome teve uma boa aceitação, mesmo sem eu ter feito um trabalho de divulgação, né, de campanha específica. Agora, Marquese, eu queria saber o seguinte, você não veio falar só de uma longa história, uma longa carreira bem sucedida. Você veio dar uma informação também para a população de Anchieta. E é nesse momento que a gente enquadra o coronel aqui no Pode Bi. Fala para mim, qual é a boa ou a má notícia, ou a grande notícia
que você veio passar pra gente hoje? Eu vim aqui anunciar para a sociedade de Anchieta que eu estou colocando meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Anchieta. Esse é o principal foco hoje da nossa vinda aqui. Eu venho há algum tempo, por conta do resultado dessa eleição de 2018, sendo procurado por políticos daqui ou pessoas ligadas à política de Anchieta, dizendo que eu deveria ser candidato a prefeito. E isso não é agora, isso é desde 2019, né, 2020. A gente, na verdade, tem que refletir muito para tomar uma decisão dessa, até porque eu estou numa zona de conforto muito grande. Eu me aposentei depois de 32 anos de serviço público, né? Tive vida pública, não eletiva, mas a vida de um comandante, principalmente em cidades do interior, o pessoal bate na porta da casa para pedir para ajudar, para tirar de uma situação, né? Ou, enfim, para reclamar de algo que esteja acontecendo, que tenha a ver com a vida policial. E a gente tem que refletir muito, porque vai mexer com toda essa minha zona de conforto. Hoje, aposentado, tranquilo, eu tenho uma propriedade rural em Córrego da Prata, né? Há 10 anos eu vivo como um pequeno proprietário rural, tentando, inclusive, na verdade, tentando dar a autossuficiência ao sítio, mas experimentando a dificuldade que o homem do campo tem em sobreviver de uma pequena propriedade rural. Isso eu estou sentindo na pele. O quanto que é difícil hoje o homem do campo viver no interior por várias razões, né? Vem desde a dificuldade de mão de obra. Te cortar um pouco. Eu preciso te cortar. Desde a família que está saindo. Está saindo. A família não quer ficar no interior, os filhos não querem ficar. E existem até erros de estratégia do passado que hoje provocaram que isso acontecesse. Por exemplo, vou dar um exemplo e você fala. Quando você levou logística para pegar as crianças da zona rural e trazer para a cidade de Anchieta para estudar, no primeiro momento você quis fazer o quê? Opa, vamos dar o mesmo ensino de qualidade, com a mesma qualidade de escola, de quantidade de professores, etc. Só que essa criança, esse adolescente veio para a cidade e se afastou daquela atividade rural. E aqui hoje, parece que ficou, né? E aqui ficou, mas hoje não quer voltar. Uhum. Não quer voltar porque viu que lá a vida dele, ele não tem mais aquela preparação continuada para lidar com a atividade rural, a atividade agrícola, a atividade do campo. Então isso está fazendo com que cada vez mais as famílias tenham menos gente trabalhando na agricultura, né? E a gente tem menos gente lá para também contratar para a atividade. Então a vida no campo tem diversas dificuldades e ser empreendedor na área rural hoje, como proprietário, não é pensando, né, para sobrevivência, para subsistência, a gente está sentindo na pele o quanto que é difícil para o homem do campo. O que eu tô me coçando aqui é perguntar uma coisa. Nós estamos vivendo, e o PodBee tá no núcleo da política, porque tá entrevistando. O canal não tem sua preferência política pela nossa isonomia. Então a gente entrevistou vários grupos. Aqueles que a gente não entrevistou ainda, que são pré-candidato ou tem, é porque não quiseram vir. Foram convidados, você que tá me vendo aí, vários foram convidados e se negaram. Mas, fora isso, todos que vieram aqui já se declararam pré-candidatos. E a gente tem um tanto que passa de uma mão. Aí a pergunta é essa, Marquesa. Por que pré-candidato a prefeito? Por que não um vereador? Eu não tenho perfil para o legislativo. Pô, como é que você sabe, Marquesa, que você não tem perfil? A gente observa, a gente acompanha. Rapaz, eu tenho que perguntar umas coisas assim mais profundas. A sociedade anchietense já acabou de conhecer agora as suas pretensões e já é mais um para ser avaliado, porque nesse momento não é para pedir voto, nesse momento é para uma avaliação, vai ter o seu momento especial, com certeza, viabilizando sua campanha. Marquesa vai voltar pro PodBee. Isso aí não tem jeito. Sim. Porque quer ser conhecido, quer aparecer, vem no PodBee. Perguntas rápidas, é tipo um bate-bola. Se você conseguir, vamos brincar assim, ó. O PodBee ele tem uma brincadeira que é assim, 10 por 1.
Eu faço uma pergunta em 10 segundos e você tem até 1 minuto para me responder. Vamos ver se você consegue condensar. Mas essa é fácil, a primeira é fácil. Em qual partido? Então, Você sabia que eu ia fazer essa? claro, né? Tem que ter um partido político. Você acredita que Infelizmente. essa é uma discussão que o Brasil precisa assumir? Por que você tem que pertencer a um partido político? Por que necessariamente você tem que estar num partido político para ser candidato a algum cargo eletivo? É um pensamento, mas é lei. Sim, a legislação hoje obriga. E agora? Então, assim, nós temos filiação a um partido e nós temos conversa com outros partidos sobre a pré-candidatura nossa. Consegue né? hoje citar nomes? Ainda não. Eu prefiro não, né? Porque Reserva o direito de permanecer calado. Esses gestores da lei. É importante nesse momento, né? Até porque a gente precisa realmente afinar, né, essa questão do partidário. Agora, com certeza será um partido conservador. Eu não tenho perfil para vir candidato num partido que não seja conservador. Tem que existir coerência, Vini, coerência entre o que você pensa e o que você pratica. Então minha pergunta vai uma pergunta coerente. Seria o PT? Nunca. Não. O meu partido vai ser um partido conservador, mas sem extremos. Eu quero que a gente esteja num partido que a gente possa realmente falar de Deus, falar de liberdade, falar da nossa pátria, falar dos nossos valores, né, das nossas éticas e discutir política pública, né? Conversar com a sociedade sobre política pública. Muita gente fala, mas eu voto na pessoa, o partido não importa. Olha, essa incoerência de pegar uma pessoa que tem uma ideologia X e vai para o partido Y, isso aí no final só traz confusão para a cabeça da população, do eleitor, e você não sabe mais aonde recorrer, porque os próprios partidos em seus espectros políticos, eles já se definem, né? Tá lá, fui criado para ser um partido de direita. Daqui a pouco, o gestor desse partido, ele tem tendência de centro. Aí ele diz que o partido, na prática, né, é de direita a centro. Daqui a pouco, o novo presidente do partido, ele tem um viés de esquerda. Aí ele já fala que o partido é centro-esquerda. E, na verdade, a Constituição do partido está lá como de direita. Então, assim, eu quero essa coerência. Tem que ser num partido de direita conservador. E é isso aí. Mais uma vez, você conheceu mais um pré-candidato a prefeito de Anchieta. Nós temos um monte, basta você avaliar. E temos mais um monte que ainda não teve coragem de sentar nessa mesa e trocar uma ideia leve e tranquila, como eu estou conversando agora com o Coronel Marques. Se você aí quiser, vem conversar comigo um pouquinho aqui. Vem se mostrar para Anchieta. E nesse momento, já encerrando, quero passar para a sua saudação final. Você vai olhar para aquela câmera. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque a gente acredita no seu trabalho, acredita na seriedade e no que isso vai trazer como consequência positiva. Escolher fazer esse lançamento de pré-candidatura aqui para mim foi importante, porque a gente não quer simplesmente sair na rua dizendo que é pré-candidato. Esse é o momento agora das pessoas tomarem conhecimento e falarem assim, opa, vamos conversar com o Marques? Vamos ver o que o Marques tem de pensamento para Anchieta? Eu sou liberal em todos os sentidos, como falei, não sou extremista, sempre flexível. Aquela história lá da cidade onde a gente teve o confronto, era a vontade de prender a pessoa, mas eu ouvi os meus subordinados, a experiência dele, flexibilizei aquilo ali e decidi que a melhor solução seria buscar lá fora. E assim eu sempre fui a minha vida inteira, né, bem flexível nos aspectos, cumprindo o que determina a lei, mas também ouvindo a todos e buscando o consenso, né, sempre o consenso para decidir. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a vontade da maioria, é a vontade de quem quer ver um município melhor, quem quer ver uma situação, um fato resolvido, e a gente vai trabalhar com essa ideia. Então você que quer participar de um novo conceito de política para o município de Anchieta, me procure. A gente tem muita coisa a oferecer, muita experiência de cidade, né, por ter exercido função pública e sempre ter esse olhar para a cidade, né, de preocupação, de olhar os aparelhos municipais.
e buscar solução para que a gente venha juntos, quem sabe, montar um novo grupo político ou um grupo novo, um conceito novo de política. E uma coisa aqui, Vini, a gente tem que ter em mente. Anchieta, há 30 anos, a gente tem uma divisão de política. São dois grupos. Essa polarização de famílias ou de grupos aqui, ela é real, né? E aí como é que você cria um novo grupo político aqui? Você não cria um novo grupo. Nós vamos trabalhar com as mesmas pessoas, partes do grupo A, do grupo B, mas o conceito tem que ser novo. Nós precisamos que Anchieta tenha um conceito novo de política para que a gente possa ter mais liberdade para o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico, que é consequência e é o que toda cidade quer. Perfeito. Sentiu? Aprendeu um pouco? Lembra, você também pode. Agradeço muito a sua presença até aqui. Agradeço, Marquese, por você. E é isso aí. Mais um na escolha popular. Não que é apenas mais um, mas é mais um para ser avaliado. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Esperamos no próximo Pode Bi Política. Tchau.